Boa noite, gente. Nós vamos então para mais uma live da nossa página. Hoje nós faremos a live com uma palestra, né? Semana passada foi aniversário, por isso que nós fizemos a live com os pontos. Mas hoje nós vamos falar um pouco, fazer um pouco de palestra, né? Para dar uma clareada na nossa mente, uma aliviada no nosso coração. E na sexta-feira, então, é a live da Curimba, se eu não me engano, às 20 horas. E a gente avisa se for um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo. Esperando o pessoal chegar. A nossa casa ainda, como todas as outras, está fechada, né? Por causa da nossa situação que estamos passando. Mas quando retornar, nós queremos convidar a todos que participam da página, a todos que curtem a página do Cefa, convidar para conhecer os nossos trabalhos, né? Nossa casa no geral, as nossas palestras de quarta-feira, as nossas palestras de cura, trabalho de cura nas quartas-feiras, com passes de limpeza, palestra, o passe de harmonização de cura espiritual. Também conhecer, para quem tem interesse de fazer os cursos, agora como nós paramos, né? Ainda dá tempo de entrar, porque nós estamos fechados, então quem se interessar pode estar procurando os monitores para ver se ainda dá tempo de entrar, principalmente no preparatório, e conhecer o nosso trabalho de Umbanda nas sextas-feiras, a partir das 19h30. Nossa casa sempre abre à noite, a partir das 19h30. Enquanto o pessoal chega, vamos falar um pouquinho do nosso Projeto Alfa. O nosso Projeto Alfa acontece todos os últimos domingos de cada mês. Nós entregamos nesse Projeto Alfa, que é o auxílio a famílias carentes, entregamos cesta básica, entregamos roupas, sapatos, brinquedos para as crianças, fazemos várias campanhas. As roupas, sapatos, essas coisas nós não estamos pegando agora, porque não há condições de guardarmos, mas alimentos a gente está arrecadando, então a gente depende daquilo que todos possam doar para a gente montar as cestas básicas, né? Então a gente arrecada, a gente marca o endereço para vocês entregarem e a gente arrecada e entrega a cesta para as mães. Principalmente nesse momento agora de dificuldade, né? Nós estamos entregando sim, a gente dá um jeito, faz uma força-tarefa e entrega as cestas básicas para as mães carentes, ok? Já tem bastante gente entrando. Boa noite para quem está entrando agora. Queria desejar hoje, nessa noite, parabéns para Miriam, a nossa amiga do Grupo Esperança de Luz. Miriam está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Miriam. Que Deus te abençoe, que você tenha tido um dia bastante alegre, apesar da quarentena, mas precisamos continuar alegres, né? E que você seja muito abençoada pelos orixás e pelos guias da nossa casa. Parabéns, viu, amiga? Para quem não conhece a Miriam, daqui a pouco ela entra aí, não sei nem se ela já entrou. Ela já entrou? Não? Se ela não entrou ainda. Para quem não conhece a Miriam Martins, é ela que faz esses Oxalá, esses Oxalá Baby. Oxalá não, né? Esses orixás Baby. Quem tiver interesse de encomendar os orixás da Miriam, os orixás Baby, é só entrar pelo Facebook. Ela tá como Miriam Martins. Ou manda recado na página Ou manda do CEF. recado na página do CEF e a gente passa o contato dela. Ó, esse aqui é Oxalá. Como nós vamos falar de Oxalá hoje, então eu coloquei aqui o Oxalá. É muito bonitinho os orixás. É Oxalá, esse daí. Esse orixá foi a Marília que ganhou. Então, quem tiver interesse em fazer, esse daqui não. Esse daqui foi Põe ele bem na comprado frente numa da casa de câmera, Umbanda. assim. Põe bem na frente. Na sua frente, Ó, gente. Dá pra ver aí? Esse daqui é o Oxalá que a Miriam faz. O Orixá Baby. Ela faz todos. Inclusive, não só o Orixá. Ela faz também, quem quiser, ela já fez Nossa Senhora Aparecida, Damião. Ela faz o que ela tiver lá de modelo, ela faz, tá? É só conversar com ela. Aliás, a Miriam, ela faz tudo que vocês podem imaginar de artesanato. Então, quem tiver interessado, conversa com ela e escolhe lá o seu Orixá Baby, ok?
E aí, podemos... O pessoal tá chegando. Beijo, Dani, para minha filhada, acabou de entrar. Milton. Agradece as doações do Projeto Alfa. Temos que agradecer sempre as doações do Projeto Alfa. O pessoal que curte a página, que confia no nosso trabalho, mesmo sem conhecer a nossa casa. Muitas pessoas confiam no nosso trabalho, confiam até na página, que a gente posta bastante coisa. E algumas pessoas que curtem a nossa página também doaram para a nossa cesta básica, né? Doaram alimentos, doaram em dinheiro. A gente não costuma passar a conta do Cefa na página. Quem precisar, a gente passa inbox, né? Para poder, o pessoal que ajuda, tá? Mas a gente não costuma falar em dinheiro. A gente sempre pede alimentos, né? Que é o melhor para a gente entregar, porque já vem pronto, a gente só monta e entrega. Mas quem quiser estar ajudando é só chamar a gente ali na mensagem do Cefa, da página, que a gente vai conversar com vocês e vai passar direitinho para poder ser doado. Então a gente agradece muito a contribuição do pessoal, mesmo que não vá na nossa casa, não conhece, nunca foi, mas estão doando e estão ajudando a gente a entregar cestas básicas, tá? Que os orixás abençoem todos vocês nesse sentido das doações. Estamos praticamente já atingindo a meta do mês. Sim, esse mês, com a doação de todo mundo, a gente praticamente já atingiu a meta das cestas básicas. Elas vão ser entregues no último sábado agora, desse mês de abril. Então a gente falta bem pouquinho, tá? Então se quiserem continuar doando, e mesmo se continuar doando, a gente passa para maio, né? Porque a gente não sabe quando vai voltar. Então, e as cestas não pode parar de ser doada, porque a fome não tem hora, né? Não tem, a fome ela não está de quarentena. Então a gente precisa doar essas cestas para as mães, ok? Ó, tô perguntando se eu tô aqui já. Perguntaram, a Mari tá aí? A Mari já está aqui, sim. Marília já está aqui, já está em casa. Já está de alta, já está descansando, já está bem. Saiu aqui, o meu saiu. Daí? Não, mas tá online ainda. Não, o problema é aqui, ó. A gente está esperando o pessoal chegar, pode deixar aí. Isso. A Sandra, oi Sandra, beijo Sandra. Sandra acabou de entrar. Beijo pessoal do Grupo Esperança de Luz. Estamos com muita saudade de todos. Saudade dos nossos trabalhos, até da nossa própria existência. A gente sente saudade de tudo, né? Pergunta se o pessoal tá tendo um áudio bom, se tá boa as imagens. Pessoal, a imagem tá boa, o áudio tá bom? Respondam aí, falem aí pra nós. Boa noite, seu Toninho. Alexandra. Rodrigo, meu afilhado. Gente, fala aí se tá bom o vídeo, se tá bom o áudio. A Alexandra tá falando que tá bom o áudio e a imagem. A Aurenita. Boa noite. Tá bom a imagem. Ale, minha filhada. Oi, Ale, um beijo. Luzinete. Lu. Sérgio. Por enquanto a gente consegue falar oi para todo mundo, né? Daqui a pouco começa a palestra e a gente não vê mais. Vamos iniciar? Vai. Bom, então vamos iniciar, né? Já chegou bastante gente. Como sempre, a gente precisa... Oi, Bruno! Precisamos começar com uma prece, ok? Aí depois a gente inicia então a palestra. Então nós vamos respirando calmamente, vamos pensando no Mestre Jesus, acalmando o nosso coração e vamos pedindo aos guias espirituais, ao Mestre Jesus, aos orixás que possam nos envolver nesse momento, que possam estar conosco durante a palestra, que possam nos envolver
na explanação do que vai ser dito nessa noite, nos trazendo calma, alegria, nos trazendo bênçãos, para que a gente possa aliviar um pouco o nosso coração. E assim, unidos, amparados pela espiritualidade, nós vamos então iniciar a nossa palestra da noite. Eu não sei se ela já entrou, a Pamela está aí? Ela já entrou, a Pamela? Não, ainda não. Espera mais um pouco. Depois eu vou começando, aí depois se ela não conseguir assistir, aí a gente compartilha e ela vê depois, né? Porque a Pamela, ela colocou uma pergunta sobre, ela pediu para que a gente falasse um pouco sobre a criação do mundo na visão iorubá, né? Então naquele dia eu não respondi porque eu tinha pouca informação sobre o assunto, e aí eu fui dar uma pesquisada para que a gente possa passar. Mas na verdade, gente, boa noite, Bel. Mas na verdade, para nós que trabalhamos na Umbanda, e também já fomos kardecistas, a criação do mundo tem uma visão diferenciada das lendas que são passadas em todas as nações, né? Então, assim, para o kardecismo e até mesmo para a Umbanda, nós não olhamos a criação da mesma forma como em Yorubá olha, né? Então, assim, não tem como a gente ficar o tempo todo falando dessa criação, porque a nossa visão é outra. Então, eu procurei trazer uma informação, assim, bem, como se diz, bem genérica da situação, só para não ficar em branco. Porque, por exemplo, o kardecismo, ele olha a criação da Terra, a criação do mundo, dos seres humanos, da mesma forma como olha a ciência. Então a gente vê lá os homens, macaco, toda aquela história que a gente já conhece, né? Através da ciência. O Kardec, ele usou muita ciência quando ele foi fazer a codificação. Então nós acreditamos nessa criação do mundo através da ciência, o kardecismo. A Umbanda, como acredita nos orixás, como segue os orixás da forma como foi passado na nossa casa, na nossa Umbanda, nós seguimos os orixás como irradiações, como a gente já até falou na primeira palestra, a gente explicou um pouco o que eram os orixás na nossa Umbanda, né? Não posso falar das outras casas, a gente sempre tem que frisar que as nossas lives, os assuntos são respectivos ao trabalho da nossa casa. Então, assim, eu não estou aqui para passar uma verdade absoluta ou decretar que é isso. Então, assim, na nossa casa, nós trabalhamos com os orixás como irradiações evoluídas e que têm os seus falangeiros. Então, aquelas lendas africanas, não foi trazido para nós, para a gente cultuar esse tipo de lenda. Porque ainda mesmo passando para a parte de Umbanda, nós ainda mantemos a criação do mundo na parte da ciência. Agora, quando se fala de origem dos orixás e dos homens nessa mitologia da Yorubá, né, nas mitologias africanas, é cercado de muitos mistérios, de muitas lendas, de muitas histórias, né? E diferente das outras religiões que existe muita escritura, as lendas em Yorubá, as lendas africanas, elas não têm muita escritura para a gente poder pesquisar. Por quê? Porque assim como na Umbanda também, todo o conhecimento que é passado para os terreiros poder trabalhar, todo o conhecimento que é passado para as casas que já foram, os livros que são escritos, são passados através dos guias espirituais dirigentes. Não tem um humano que chega aqui e codifica uma coisa que foi passado para ele. Na verdade, são informações que são passadas pelos guias da casa, os guias dirigentes. Então, por isso que a Umbanda, ela oferece tantas vertentes, né? Ela oferece, cada casa pode trabalhar de um jeito, desde que faça o bem, né? Então, para nós, fica mais difícil estar falando da criação através dos orixás, mas nós vamos tentar. Então, assim,
como eu falei, para nós os orixás são irradiações evoluídas, né? São energias evoluídas que irradiam, que vêm de Deus, né? Que foi criado por Deus essas energias e que vem irradiando falangeiros que trabalham na nossa casa. Então, quando a gente recebe Ogum, recebe Yansan, recebe Oxalá, a gente recebe o quê? Os falangeiros desses orixás, né? Agora, as mitologias, as lendas africanas, eles creem naqueles orixás, nos orixás, como pessoas humanas que já reencarnaram, que tiveram as suas experiências, passaram pelo mundo e deixaram as suas experiências. Tanto que isso até confunde bastante as pessoas que têm crença em orixás humanos, porque as pessoas acham que tem que agir como eles. Por exemplo, essa semana eu vi um episódio onde a pessoa, houve assim quebraram algumas imagens num lugar aí não sei se foi no Candomblé ou numa Umbanda mesmo, e a pessoa estava revoltada. Ela acha assim que a gente não deve esperar a lei dos homens agir. Ela queria que já pegasse a espada de algum e fosse lá quebrar a casa do outro que quebrou. Então esse tipo de coisa não é cultuado na nossa Umbanda, porque a gente acredita num Ogum que a sua espada é o mental, né? A espada de Ogum, ela traz o poder mental para a gente poder seguir as lutas da vida. O escudo de Ogum não é o escudo de ferro, é um escudo energético, onde protege a gente das investidas do mal. Então são crenças diferentes, tá? Então, assim, uma das lendas bem bacana, que eu achei bem legal e que, assim, acho que dá para explicar de uma forma mais fácil de entender em Yorubá, é a lenda de Itã. O que significa Itã? Itã é um conjunto de mitos, de lendas, de histórias, de canções, tudo isso forma o Itã, tá? Então, a lenda de Itã, ela é uma mitologia africana, né, como eu falei, cercada de mistérios, cercada de histórias, né, que foi passado de pai para filhos, de pais e filhos. Então, lá foi passado assim, informações que a gente sabe que é feita pelos guias espirituais, né? Não existe um livro. Hoje em dia já existem muitos livros que as pessoas escrevem de hoje, mas daquela época, quando surgiu as lendas, não, tá? Então, assim, e essas lendas, essas histórias foram sendo passadas há milhares de anos atrás, né? Então muita coisa já foi mudada. É a mesma coisa que a Bíblia. Ela é diferente de quando ela foi escrita, né? E de hoje. As pessoas vão mudando de acordo com as suas conveniências, tá? E dentro do Candomblé e da Umbanda, ainda continua assim. Muitos terreiros de Candomblé, terreiros de Umbanda, casa espiritualista, não seguem livros. Segue aquilo que os guias espirituais da casa passam através do pai de santo e da mãe de santo, do dirigente, do babalorixá, da elorixá. Então a gente não segue, na nossa casa mesmo foi assim, a gente não estabeleceu livros onde a gente pudesse seguir aquela norma de conduta daquele livro, daquele autor. Nós fomos recebendo as informações, o conhecimento dos nossos guias espirituais e fomos passando para os filhos da casa e foi sendo montado o trabalho, tá? Então é assim que funciona também a lenda dos orixás. Então, assim, a lenda é o seguinte, Olodumaré. O que é Olodumaré? Olodumaré, para a lenda africana, é Deus, é o Deus supremo, né? Aquele que governa tudo, governa o universo, é aquele que está acima de tudo, como diz o Kardec, é a inteligência suprema. Ele vivia cercado pelos orixás, né? Quando começou essa lenda. Em Orum, o que significa Orum? Orum significa o céu dos orixás. São palavras africanas, tá, gente? Então eu tive que dar uma pesquisada para poder estar passando. Como eu falei, a gente não tem esse conhecimento para estar falando aqui verdades, colocando verdades, tá? Mas Olodumaré, ele queria que os orixás eles tivessem os seus pontos de força, porque ele sentiu que no céu, né, que é Orum, os orixás ficavam meio que sem função, né, ficavam ali todos rodeando ele e eles não tinham muita função e não tinham assim a proximidade daquilo que ele queria, porque se Deus
criou energias ou pessoas, como na mitologia africana, tão evoluídas a ponto de dominar o universo, como são os orixás, eles têm que ter uma função. Então Deus, ele propôs para os orixás que eles pudessem falar para ele o que eles gostariam de ter como ponto de força, o que eles gostariam de, para onde eles gostariam de ir, e ali onde eles fossem, eles iam montar um ponto de força para eles. Eles iam ter um ponto de força onde eles iam trabalhar com aquele ponto de força para ajudar alguma coisa que Deus ainda não tinha falado o que era. E aí, ou seja, ele gostaria que os orixás tivessem uma casa onde fosse um ponto de força, que a gente sabe que todos os orixás têm o seu ponto de força. E foi isso que ele fez. Ele criou essa casa geral, aonde ia abrigar todos esses orixás. Olodumaré, ele chamou essa casa de Aie. Aie significa o quê? A terra, né? Foi feita a terra. Por isso que Obaluaê tem Aê no final, porque Obaluaê ele é considerado o rei da terra, né? O senhor da terra, tá? E a partir do momento que Deus criou a terra, então ele começou a planejar como seria tudo isso, o que ele iria colocar nessa terra para estar vivendo, porque não poderia ser uma terra inútil, né? Ele teria que ter algo para animar esse ponto de força que é a terra. E aí o primeiro orixá que Deus manda, a nação africana fala que esse orixá ele é um orixá incriado, assim como a gente tem também Jesus, né? Então assim, o primeiro orixá que Deus mandou foi o orixá do princípio, que a nação africana chama de Obatalá, são palavras bem difíceis, ou Oduduiá, que significa Oxalá, tá? Então a gente vai usar a palavra Oxalá. Então o primeiro orixá que desceu ali na terra foi Oxalá. Oxalá, ele é considerado incriado, ele é uma energia tão evoluída que não se tem notícias de como ele foi criado, assim como Jesus, né? Porque o sincretismo de Oxalá é Jesus. Então, Oxalá, ele já, vamos colocar assim como Jesus, ele já tinha reencarnações, como eles acreditam em seres que são reencarnados, os lugares que ele tinha passado já tinham virado poeira cósmica, assim como Jesus. Ninguém sabe quando Jesus foi criado, porque Jesus, Ramatiz fala que planetas que Jesus passou, que já não existem mais, que já viraram poeira cósmica. Então, como ele é o sincretismo com Oxalá, então é a mesma história. Então ele manda Oxalá para Aie, que é a terra, né? E pede para que Oxalá possa começar a trabalhar naquela terra. Então ele chega, Oxalá para Deus, ele significa como se ele fosse uma cabaça que se divide ao meio. Então Oxalá ele tem a parte inferior e tem a parte superior, que é Olodumaré, tá? Então é Oxalá e Deus. Então é como se eles fossem um só. Então ele veio representar Olodumaré aqui na Terra, que significa, né, as duas partes, o céu e a terra, tá? Então assim, a partir do momento que a terra foi preparada, né, por Deus, preparada por Oxalá, aí Deus deu a ordem que se deveria começar a criar, né, ali dentro daquela terra, para que pudesse ter uma função aquele lugar que ele criou. E aí vem Oxalá e traz a energia da vida, porque ele iria começar a soprar o divino, né, trazer o sopro divino, né, e para poder começar a vida naquela terra, né, que é a nossa terra onde a gente vive. Só que Oxalá ele não quis vir sozinho, então ele convidou todos os outros orixás. Depois que ele arrumou a terra, que ele deixou tudo preparado, aí ele convidou todos os orixás e já deu a notícia que eles deveriam escolher um ponto de força para poder, né, trabalhar aqui na Terra. Tá? Até então não tinha nenhuma vida aqui na Terra, nem animal, nem humanos, não tinha nada. Tinha só Oxalá e o Criador trabalhando nessa Terra. Então o primeiro orixá que desceu, que Oxalá convidou,
foi o Bará. Quem que é o Orixá Bará? O Orixá Exu. Por que o Exu desceu primeiro? Ele foi o segundo a ser criado depois de Oxalá. Porque Exu, ele é o dono dos caminhos. E nada se faz sem o dono dos caminhos, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa pegar um caminho. Tanto que quando a gente vai fazer os trabalhos fora do nosso terreiro, fora da nossa casa espiritualista, e acredito que a maioria, um trabalho de cachoeira, um trabalho de praia, ou qualquer que seja o trabalho que você vai fazer fora, nós temos que primeiramente fazer uma saudação aos barás. Existem vários tipos de barás, né? O bará do caminho entre o terreiro e a rua é o bará lodê. Então, o que foi passado para a nossa casa. Então, o primeiro que desceu foi o Orixá Exu. Alguns chamam de Orixá Exu, outros chamam de Bará. Tá? E ele tem várias vertentes. Então, ele veio para quê? Para arrumar os caminhos. Porque as coisas que iam permanecendo na Terra precisavam de um caminho. Então, ele vem formar os caminhos no planeta Terra. Depois que veio o Bará e fez todo o caminho do planeta Terra, desceu Ogum. E aí Ogum, ele veio trazer a luta, veio trazer esse sentimento de luta, de guerrear pelas coisas da vida. E aí, como o Bará escolheu o caminho como ponto de força, as ruas, né, a parte de fora, Ogum escolheu os minérios, por doces. E com ela veio a vida. A partir do momento que Oxum veio e colocou as águas doces, fez nascer frutos, começou a brotar tudo que tinha vida. Né? Então Oxum trouxe a vida. Tem bastante gente já? Depois de Oxum veio Iemanjá. Iemanjá escolheu como ponto de força as águas salgadas e a vida marinha. Porque sem o mar não existe vida. Né? Então, Iemanjá, ela veio trazendo a força do mar para a terra. Depois desceu Yansan, né? Que trouxe os ventos e as tempestades, que trazia toda a limpeza para a terra. Depois desceu Xangô, que escolheu as lavas do vulcão e a pedreira, e foi fazendo o seu trabalho. Depois desceu Oxóssi, escolheu as matas verdes. Obaluaê, que escolheu a terra seca. Depois veio Nanã, que veio e trouxe a lama, né? A lama e o barro, né? As águas lamacentas. Egunitá, que trouxe o fogo para a terra. Logunedé, que trouxe a beleza. Obá, que traria o planejamento, o ponto de força de Obá seria o planejamento. E veio Ibejis trazer a alegria. E assim Oxalá continuou com a sua missão, né? Criando tudo que era possível ter vida, e entre essa criação, ele criou o ser humano. Né? Ele foi tentando, fazendo testes, e teve a ideia de criar o ser humano. Né? De início ele tentou usar as águas, somente as águas de Oxum e Iemanjá, mas não teve jeito, porque as águas escapavam da mão de Oxalá. Depois ele tentou usar o ar de Yansan, também não deu, porque o ar ele não tinha uma forma, ele não conseguia fazer uma forma. Depois ele tentou fazer as pedras com as pedras e os minérios, mas ficavam muito endurecido, né, o corpo humano. Tentou usar as folhas de Oxóssi, mas as folhas elas não se juntavam para formar um humano também. E tentou usar a terra seca, mas ela não se firmava. Tá? E aí, até que ele foi conversar com Nanã, e Nanã deu a ideia. Nanã mergulhou no rio, trouxe um montinho de barro, e aí Oxalá foi moldando e conseguiu manter o corpo de um homem, de uma mulher, moldado com os barros de Nanã. Por isso que as pessoas falam que Nanã é a mãe de todos os orixás, porque na verdade ela forneceu o barro para formar o ser humano. Então ela é a mãe dos orixás e mãe de todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, tá? Porque ela ajudou Oxalá a montar o ser humano. Então assim, muitos falam que a Iemanjá é a mãe de todos, mas são as duas, na verdade. Nanã é a mãe de todos por ter ajudado Oxalá a fazer o ser humano e por ter muita experiência, né, muita sabedoria.
e a Iemanjá, ela é mãe pelo acolhimento que ela tem, né? Pelo amor que ela tem às pessoas. E Oxalá percebeu, depois que ele conseguiu montar o ser humano, ele percebeu que o barro, ele tinha todas as essências de todos os orixás. Então, para ele, estava fechado, né? Ele conseguiu reunir todos os orixás e conseguiu criar o ser humano, né? Ele deu o sopro da vida, encheu os pulmões daquele corpo que ele criou, e daí começou a ter a vida na Terra. Isso é uma mitologia, uma lenda africana, tá? Então, assim, Oxalá, ele se encheu de alegria quando ele viu que ele conseguiu criar a vida, criar, né, a vida humana, e aí ele se empolgou e foi fazendo vários humanos diferentes, por isso que todos nós somos diferentes. Então ele colocou uma característica para cada humano. Ele decretou que os humanos não seriam iguais. Então ele colocou formas diferentes, cores diferentes, gostos, jeitos diferentes, e assim o mundo se fez através dessa criação de Oxalá. Então essa é uma das lendas, né, da mitologia africana que eu consegui passar, né, para quem tiver interesse. Agora, só tem essa? Não, são várias, são infinitas, né? Que são mais direcionadas ao pessoal que segue o candomblé, porque eles estudam muito e eles seguem realmente a nação, né, africana. Eles têm mais presente dentro da casa essa parte africana. No nosso trabalho, não. A gente tem a cultura dos orixás que é trazida do candomblé, mas é um outro segmento. Então não teria o porquê a gente ficar aqui tentando explicar, mesmo porque é um assunto muito comprido, muito longo, de anos de estudo, difícil, e mais que para nós não é que não interessa, mas para nós não usamos, então a gente preferiu fazer realmente uma coisa mais curta, tá? Tem alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver aqui se tem pergunta. Boa noite, Kátia. O pessoal hoje tá devagar, já tá enjoando das lives. Realmente a gente já tá enjoando mesmo, né, gente? A gente já tá precisando voltar, né, pros trabalhos, a reabrir as casas. Tomara que a gente consiga fazer isso logo, né? Porque nós que gostamos do trabalho ali, de colocar a mão na massa, para nós live é só um passatempo mesmo, né? Então, mas o passatempo ele vai acabando, né? A gente vai perdendo um pouco o entusiasmo de ficar só trancado dentro de casa e assistindo live, né? A nossa intenção é mesmo dar uma distraída. Vânia, Regina. Boa noite, Vânia. Tá esperando isso daí. E o pessoal tá esperando os pronunciamentos, né, da televisão. Bom, vamos lá então. Então temos que cumprir a nossa missão. Então vamos falar. Tem perguntas? Não? Favor adicionar, Emelindo, favor adicionar para receber as lives. Eu acho que ele não está na página do Cefa. Não, é só ele procurar a página do Cefa. Emelina, é só você procurar. É Cefa, Centro Espiritualista Francisco de Assis, e curtir. Aí você já começa a fazer parte, tá? Boa noite. Roberta, minha filhada também, boa noite. Bom, então vamos lá, gente. Se tiver perguntas, vocês vão fazendo, depois a gente tenta responder no final, tá? Então vamos falar um pouquinho de Oxalá. Esse Oxalá que nós falamos agora é o Oxalá da lenda, né? Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o que é Oxalá para nossa casa, tá? O que foi passado para nós, para nossa casa Francisco de Assis. Então, o dia de Oxalá se comemora no dia 25/12, né? Por quê? Porque o sincretismo de Oxalá é com Jesus Cristo, né? Na religião católica, Oxalá é Jesus Cristo, tá? Então, se comemora no mesmo dia lá de Jesus, né? No Natal, tá? A saudação que a gente faz quando vem Oxalá em terra, a gente sauda ele como Epa Babá, Papai Oxalá. O que significa Epa Babá? Significa que naquele momento nós estamos falando, Oxalá, nós te admiramos, né? Nós te amamos. Traga as realizações que você fez para o mundo para nós. Então, Epa Babá significa traga a realização para nós mesmos. Quando se fala em Oxalá, nós temos que fazer a divisão. Existem duas vertentes de Oxalá. Né? Na nossa casa,
nós trabalhamos com duas vertentes de Oxalá. Então, assim, alguns acabam tendo, porque Oxalá também sai na coroa dos trabalhadores, tá, gente? Tem casas que não colocam Oxalá na coroa dos trabalhadores, não tem Oxalá no ori, né, de trabalhadores. Na nossa casa, através do jogo de cartas que a Baiana Etelvina faz, a gente dá sim Oxalá para o trabalhador. A gente tem alguns trabalhadores na nossa casa que tem como ori o papai Oxalá. Só que Oxalá ele tem duas vertentes. A primeira vertente de Oxalá é Oxaguian, ou seja, é um Oxalá mais jovem, é um Oxalá guerreiro. Então esse Oxalá, o Oxaguian, ele não vem com cajado, ele vem com uma espada na mão, tá? Ó, esse daqui que vocês estão vendo, ele tem um cajado, tá vendo? O Oxaguian, ele não tem um cajado porque ele é jovem, então ele vem com uma espada na mão. E Oxalufã é o Oxalá velho, que vem com um cajado que se chama Opachorô, que é esse cajado aqui, ó, enfeitadinho, tá? Então, o Opachorô. Na coroa dos médiuns faz bastante diferença. Na verdade é um só que ele tem duas vertentes. Quando a gente tira a coroa, né, puxa a coroa e sai Oxalá, ou vai sair um ou vai sair outro, porque tem bastante, influencia bastante essa diferença na coroa de um médium, né? Quem tem Oxalá velho não tem as mesmas características do Oxalá novo. E existem alguns médiuns que têm o Oxalá inteiro, né? Então, assim, sai Oxalá como pai de cabeça ou qualquer outra função ali no ori, na coroa, e às vezes sai Oxalá como irradiador. Então, aquele trabalhador, ele tem os dois Oxalás, ou seja, ele tem o Oxalá completo. E tem os que tem um e tem os que tem o outro, tá? O Orixá Oxalá, ele é o que ocupa o maior destaque entre todos os orixás. Por quê? Porque ele vem trazendo muita bondade, muito amor, muita autoridade, né? Ou seja, ele é um orixá de evolução espiritual completa, tá? E ele é considerado o pai de todos os orixás, porque foi ele que trouxe os orixás para a Terra. E o pai dos humanos também, tá? Então, ele é, assim, muito, extremamente respeitado, porque ele é considerado o pai de todos, tá? Ele é o mais evoluído de todos os orixás, tá? Apesar de, às vezes, ele vir com a espada, mas ele é o mais evoluído de todos os orixás. A espada de Oxalá significa também aprender a lutar com a vida, né? A lutar pela vida, tá? O elemento que Oxalá usa, ele não usa um instrumento, né? O cajado é só para demonstrar se ele é velho ou se ele é novo. O elemento, o instrumento que Oxalá usa é a energia da vida, né? É a energia do sopro que ele soprou para criar os humanos, para dar o ar no pulmão dos humanos, tá? A erva de Oxalá é a oliveira. As flores que Oxalá usa, né, que gosta de ter quando vem Oxalá, é a flor de maracujá e a flor do girassol. A cor de Oxalá é a cor branca, tá? O branco mesmo geral, tá? Quando ele se manifesta na nossa casa, né, ou em alguma umbanda que usa a mesma ideologia que a nossa casa, Oxalá ele vem como Nanã, ele vem lentamente, né? Geralmente ele vem curvado, geralmente, mas não são todos, porque às vezes quando se manifesta Oxalá mais novo, ele não se curva, porque ele vem com a espada. Mas geralmente ele é um Oxalá que ele vem mais curvado, ele utiliza o cajado, né? E ele gosta de dançar. Oxalá também gosta de dançar, não é porque ele é velhinho que ele não dança. Todos os orixás gostam de dançar. E Oxalá não seria diferente. Então, Oxalá, gente, ele é um orixá que ele trabalha muito o sistema nervoso, tá? Então, quando ele vem, quando os falangeiros de Oxalá estão em terra, estão incorporados nos médiuns, quando ele passa entre nós, ele trabalha o nosso sistema nervoso. Então, ele acalma, né? Ele tira as aflições, né? Porque ele tem um amor incondicional. Então, ele trabalha esse sistema nervoso. Quando se trabalha com Oxalá, também se trabalha com doenças
degenerativas. Então, a energia de Oxalá, ela ameniza, ela cura doenças que são degenerativas. Não são doenças que têm cura, mas ele ameniza a situação. Então, assim, por exemplo, se você vai fazer, vem um assistido pedir um amparo na gira de Oxalá, né, quando vem Oxalá. Então, os guias, eles podem trabalhar com esse orixá, pedindo para que se faça um trabalho para esse orixá, que se faça acenda uma vela, faça uma oferenda para Oxalá, para trazer a cura para aquela doença degenerativa. Doenças cardiovasculares, problemas de ossos, problemas mentais, porque ele rege o chakra coronário. Então, quando Oxalá está em terra, ele trabalha o chakra coronário das pessoas que estão ali observando o trabalho dele, tá? Ele trabalha o emocional. Oxalá trabalha o emocional. Por quê? Porque ele é o orixá do amor. Então, ele trabalha o emocional. Trabalha o mental também, tá? Os filhos de Oxalá, eles precisam saber trabalhar bem com o mental. O mental, o emocional, o psicológico. Filhos de Oxalá precisam equilibrar o mental, equilibrar o emocional, né, o psicológico. Por quê? Se eles e equilibrar o chakra muito bem equilibrado, o coronário. Porque se eles se desequilibram, eles podem adquirir essas doenças que Oxalá cura. Por quê? É a energia, né? A energia acaba atraindo, uma energia desequilibrada, atrai as doenças. Porque a gente sabe que o nosso ori, né, são os orixás. O orixá é o psicológico do médium, é o perfil psicológico do médium. Então, quem tem Oxalá de cabeça ou em qualquer outro lugar, precisa trabalhar bem o mental para não desequilibrar o coronário e não atrair doenças que sejam relativas, né, o cardíaco também, que sejam relativas a essa situação de Oxalá, tá? Nós já estamos vendo aqui que tem trabalhadores que tem Oxalá. O Sérgio tem Oxalá de disjuntó, a Débora tem Oxalá de cabeça, né? E assim vai, são trabalhadores da nossa casa. A pedra, se você vai trabalhar com a energia de Oxalá, todos os orixás, gente, eles trabalham com pedras, tá? A pedra do orixá é muito importante, tanto que dentro de um congá, de uma firmeza de orixá, né? A gente coloca pedras, né? As pedras dos orixás, é importante, né? Nas firmezas, a gente colocar as quartinhas, as pedras dos orixás, porque todos eles têm uma pedra. A pedra, ela é um ponto de força de todos os orixás, os cristais, as pedras, tá? Então, assim, o cristal, a pedra de Oxalá é o cristal de quartzo, o diamante e a oolita. Eu nunca ouvi falar dessa pedra. Mas todas essas pedras, elas estão relacionadas com a cura mental e com a cura dessas doenças que eu falei, da degenerativa, do cardíaco, do coronário, tá? Então essas pedras são trabalhadas para que a gente possa indicar para essas pessoas que têm essas doenças. A pedra do orixá, ela deve ser cuidada direitinho, e ela vai se tornar um ponto de força, onde a pessoa vai fazer a sua oração, onde ela vai pôr na água para energizar a água, assim como as outras pedras a gente usa, tá? Tem uma pergunta aqui. Tem uma pergunta? Por que chamamos o boldo de tapete de Oxalá? Olha, o porquê que foi colocado esse nome no boldo, eu não sei te dizer. Vou pesquisar e depois eu posso falar. Quem que é? A Kátia? A Kátia. Não, imagina, é uma dúvida muito interessante, porque nem eu mesmo sei responder, né? Mas a gente vai perguntar. Mas eu acredito que é pela força dessa erva, né? Porque Oxalá, ele tem uma força gigantesca dentro, né, de uma assistência, né? De todas as situações que você pode imaginar. E o boldo, ele ameniza as aflições em todos os sentidos. Então, assim, se você tá com dor de estômago, fígado, você toma lá aquele chazinho de boldo, que é terrível, mas, assim, questão de 5 minutos você já tá boa. Então, ele alivia aquela aflição do estômago. O banho de boldo, ele é espetacular para tirar qualquer energia negativa, tá?
Então, assim, para quem não sabe, o banho de boldo, ele é um banho que ele deve ser direcionado pelo guia espiritual. Ele não é um banho que você tem que ficar fazendo toda hora, como de alecrim, de manjericão, de camomila, que você pode tomar um por dia. O banho de boldo, ele tem que ser indicado num caso extremo de energias negativas, pesadas, né, num caso de obsessão, ou por exemplo, você passou o dia inteiro no hospital, aí você carrega aquela energia no cemitério, é o banho de boldo, tá? Então, assim, ele é passado uma vez somente, por exemplo, você pode tomar um por mês, vamos colocar assim, ou num extremo em urgência, se o guia achar que tem que ser, um por semana, vamos colocar assim, mas nem isso, tá? Então, são 7 folhas de boldo que você vai deixar a água ferver, depois vai descansar para sair o fluido da folha. E esse banho de boldo tem que ser jogado do pescoço para baixo. E ele é muito potente, ele tira qualquer energia negativa. E geralmente os guias que pedem o banho de boldo são à esquerda, porque ele é um banho de esquerda, porque ele tira todo o trabalho negativo que está em cima da pessoa, tá? Então, o banho de boldo, ele sempre é direcionado em casos graves de obsessão, ele vem como complemento de casos graves, tá? Então, é interessante esse trabalho do banho de boldo. Então, eu acredito que seja por isso, pela força da erva, né? Pela força das folhas, está junto com o Oxalá. Apesar que várias linhas trabalham com banho de boldo, tá? E ele, geralmente, quando se manda tomar o banho de boldo, é de segunda-feira, que é o dia da esquerda. Então, ele é praticamente um descarrego que a gente faz dentro de casa, tá? Pode ser isso ou pode não ser, mas eu vou dar uma pesquisada e aí eu respondo direitinho, tá? E o boldo, ele faz parte da lista de ervas de Oxalá, tá? Mas não é só o boldo, existem, gente, ervas de Oxalá é uma quantidade imensa. Cada orixá tem uma quantidade imensa de ervas, tem uma quantidade imensa de flores, de frutas, né, de comidas, então é uma coisa muito complexa, mas o boldo está dentro da lista de ervas de Oxalá. Então, tá? Depois eu vou dar uma boa pesquisada e aí na próxima live a gente vai falar, a gente pode falar e aí eu dou a resposta direitinho. Mas eu acredito que seja isso, tá, Kátia? Qualquer coisa a gente fala um pouquinho mais. Tá? Ó, a Bel tá falando a mesma coisa que eu, que a erva é de Oxalá, de boldo, tá? Então vamos lá, vamos voltar então. O ponto de força de Oxalá são todos os elementos de todos os orixás. Porque como foi ele que convidou os orixás para virem formar o seu ponto de força, então ele não tem um ponto de força como Ogum, que é o ferro, ou como Xangô, que é a pedreira. Ele reúne todos os pontos de forças dos orixás e forma o ponto de força de Oxalá, tá? Então é a união de todas. Por quê, gente? Ele é o governador planetário. Oxalá é o grande governador planetário. Então ele tem todos os pontos de força num orixá só, tá? Ele não se divide, tá? E todas as linhas da Umbanda trabalham para Oxalá, tá? Tanto a esquerda como a direita, tá? O que é trabalhar para as linhas, né? O que é trabalhar para orixá? Toda vez que um guia vem em terra, ele vai passando para os seus médiuns qual é o ponto de força dele maior. Então, por exemplo, o Exu e a Pombagira. O ponto de força maior de Exu e Pombagira é Ogum, né? Mas eles também podem trabalhar para Oxalá, eles também podem trabalhar para o Baluaê, né? Os guias espirituais também possuem uma coroa um ori também, uma coroa de orixá. Então eles trabalham, né, para a coroa daquele médium, né, para a cabeça daquele médium, e eles trabalham, na verdade, para todos os orixás. Mas eles têm pontos de forças que são maiores dos que os outros, né? Então, por exemplo, preto velho e criança, o ponto de força maior do preto velho e criança é Nanã, mas também traz o Oxalá na gira de preto velho. O ponto de força do marinheiro é Iemanjá, mas que nem o meu marinheiro, por exemplo, o Tião, ele trabalha para Iemanjá, ele trabalha para Igunitá também, que não tem nada a ver com a água, que é o fogo, né? Então, isso é... mas como que a gente faz para descobrir? Gente, são os guias de vocês que vão passar, tá? Assim como os nossos passaram, você vai criando uma intimidade tão grande com os guias que eles vão passando para quem eles trabalham, eles passam a história, quem eles foram em outras vidas, se nós estávamos com eles em outras vidas.
Isso tudo é questão de sintonia e afinidade, intimidade com o seu guia. Quanto mais você trabalha, mais laboratório você faz, mais intimidade você pega com o seu guia e mais você fica sabendo da história, tá? Bom, vamos lá. E não é porque é uma linha da esquerda que não pode trabalhar para Oxalá. Isso é um grande equívoco, tá? Assim como dizem que Oxalá tem a gente costuma brincar, uma treta com Exu, né? Com uma quizila, uma treta com Orixá Exu. Isso, para nós, foi passado que não existe. Porque tanto Oxalá como Exu são irradiações evoluídas. E dentro de irradiações evoluídas não existe quizila, não existe briga, tá? Então a gente, muitas vezes nós já fomos até criticados em algumas situações, como por exemplo nas festas, a gente trazer Oxalá e Exu junto. Porque nas nossas festas a gente trabalha com todos os falangeiros. A gente traz todos os orixás nas nossas festas. Eles incorporam nos médiuns, vestem as roupas e vêm fazer o trabalho dentro do salão, vem irradiar dentro do salão. E nas nossas festas, Oxalá e Exu, eles vêm no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Nós tivemos uma consagração de Oxalá e Exu na cachoeira e foi muito bonito, porque desceu Exu primeiro, Oxalá foi o último, desceu Exu primeiro, e quando Oxalá chegou, Exu estendeu um pano vermelho para Oxalá passar. E esse pano vermelho, esse pano ele fazia parte da roupa do Exu, ele tirou da sua cabeça, estendeu para Oxalá passar. Oxalá pegou esse pano, colocou na imagem de Exu lá no nosso jardim dos orixás, na nossa casa, e ele permanece até hoje. A gente usa inclusive para fazer as oferendas, para fazer os nossos trabalhos, tá? As nossas firmezas. Então, assim, não existe essa briga entre Exu e Oxalá. Como que vai ter briga entre irradiações? Agora, se o terreiro, né, segue uma outra linha, onde os orixás foram espíritos que encarnaram na Terra, aí sim pode, porque humanos brigam mesmo. Então, existe muito essa coisa de Ogum ser inimigo de Xangô, porque roubou Oxum, porque roubou Yansan. Existe muito essas histórias. Essas histórias, na verdade, na nossa casa, a Baiana nos passa que são energéticas. Então, por exemplo, Obá e Oxum não podem sair na mesma coroa. Ah, mas é porque elas são brigadas por causa de Xangô? Não, porque são energias que não batem. Então, se são energias que são contraditórias, elas podem prejudicar o ori do médium, né? Como existem outras energias que são muito iguais, como Xangô e Ogum, por exemplo. São energias muito parecidas, muito similares. Então, em algumas coroas, eles não podem ficar junto. Ou um tem que ir para a quartinha, ou o outro ficar fora, para essas energias não excederem no ori do médium. Então, é uma infinidade de situações, tá? Qualquer dia a gente vai fazer uma só sobre as coroas. O poder curativo de Oxalá, gente, é a fé. Então, sempre quando vem... esse aqui é o Kim, viu? Falando, a gente chama ele de Oxalá porque ele é bem branquinho. Tá dando pra ver? Dá. Então, ele é branquinho, ó. A gente fala em Oxalá, né? Oxalá, ele vem, tá vendo? Então, assim, o poder curativo de Oxalá, gente, é a fé. Quando ele tá passando na gira, ele tá passando na assistência, ele desperta a fé. Não tem quem não sinta o poder da fé de Oxalá. Assim como Jesus despertou a fé mundial, né? Universal, na verdade, né? Tanto que tem a história de antes de Cristo. Então, Oxalá desperta a fé. O poder curativo, né, de Oxalá, dos poderes é a fé. Né? Ele ensina, essa fé faz com que a gente viva o integral. Né? Quando Oxalá está em terra, ele incentiva a assistência, aqueles que estão ali, a pensar em si mesmo, né? A pensar nesse equilíbrio do mental, do físico, do emocional. Tá? Porque todo orixá, ele não vem à toa, ele não vem só para dançar ou para mostrar que o médium tem um orixá bonito, porque eles são bonitos mesmo. Mas essa não é a função do orixá. A função do orixá é despertar nos médiums e naquela corrente, na corrente e na assistência, o ponto de força dele. Tá? Então, quando vem Oxalá, ele tem que despertar alguma coisa. Tá?
ele vem trazer aquela saúde integral que é o que Jesus falou, né? Vós sois deuses, né? E vão fazer muito mais do que eu fiz. Ou seja, a reforma íntima, né? E as coisas que a gente traz aqui, que o ser humano ele é maravilhoso quando ele quer, né? Quando ele quer, ele é maravilhoso. Uma incorporação de Oxalá, quando o médium recebe o falangeiro de Oxalá, o médium ele é extremamente beneficiado com aquela incorporação, né? Aliás, todos, né, orixás, eles trazem um benefício muito grande para o médium. A incorporação de orixá, ela é terapêutica, medicinal até. Às vezes você está com algum problema, uma dor, alguma coisa, você recebe o orixá, quando o orixá vai embora, você não está sentindo mais. Então ela é até medicinal, tá? Então, Oxalá, ele beneficia o médium porque ele desperta no médium um amor incondicional, né? Então, quando o Oxalá ele está passando, ele está incorporado, o falangeiro de Oxalá está incorporado no médium, o médium é como se ele sentisse amor por todas as pessoas. Todas as pessoas que estão ali, ele ama incondicionalmente. Eu costumo brincar que Oxalá, eu acho que é um dos que a gente mais sente que está incorporado. Porque, no geral, a gente não ama todo mundo, né? A gente escolhe, né? Você está ali, você ama um mais que o outro, aquele você já não gosta, aquele você não vai com a cara, aquele você tem ranço. É assim que a gente age. Agora, quando a gente incorpora Oxalá, não tem essa diferença. A impressão que dá é que a gente ama todas as pessoas que estão dentro da gira, todas as pessoas que estão passando na rua, tudo. É um amor muito grande, incondicional. Tá? Por isso que as pessoas choram muito quando recebem Oxalá, aqueles que estão vendo, querem passar a mão nele. Por quê? Porque ele desperta esse amor incondicional. E como eu falei, todo tipo de exercício da mediunidade, não só os orixás, mas da mediunidade, ela é uma terapia intensiva para o médium que trabalha, para o médium que exerce a mediunidade. Por exemplo, o passe é uma recepção e transmissão de energia. Então, quando o médium ele vai dar passe, ele troca a energia. Às vezes ele chega lá assim, com uma energia baixa, uma energia não tão evoluída assim, e ele troca, ele começa a dar passe, ele recebe o fluido cósmico universal, que é também uma das qualidades do Orixá Exu. Aí ele traz, ele recebe aquela energia do fluido cósmico universal e ele passa através das mãos aquela energia para assistência, para o assistido, né? Só que metade daquela energia fica com o médium, ou seja, ele entra ruim e sai bom, tá? Quando o médium trabalha numa desobsessão, por exemplo, a desobsessão é o quê? É o trabalho de psicofonia. Você vai trazer os obsessores, vai dar comunicação de obsessores. Então, quando o médium ele dá comunicação de obsessores, é como se ele fizesse uma faxina interior. Então, conforme ele está dando a comunicação do obsessor, ele está pondo para fora sentimentos raivosos, pensamentos ruins, vícios. E tudo isso a gente pensa que é do obsessor, mas não é do médium também. Então é um conjunto, ele põe para fora o do obsessor, mas a gente não pode esquecer que o obsessor ele é exatamente igual a nós. Por isso que a gente tem tanta obsessão, porque a gente pensa igual, sente igual e age igual a um obsessor que está no umbral. Então, quando a gente está pondo as coisas ruins do obsessor para fora através da psicofonia, a gente está pondo a nossa também, se abrindo, sabe? Pondo para fora aquela coisa ruim. Então é feito uma asepsia no médium, quando ele dá comunicação de obsessor, uma limpeza, né? Uma expurgação. Por isso que muitos médiums da nossa casa se dividem. Na quinta-feira trabalha com desobsessão, na quinta trabalha com a Umbanda lá no quadrado. Por quê? Porque é preciso trabalhar com todas as formas, tá? Na psicografia, o médium trabalha o intelecto. Ele é puxado o intelecto dele para fazer a psicografia. Quando o médium trabalha com cirurgia, apometria, ele movimenta as energias paradas, né? A gente vai lá, faz o trabalho da cirurgia, junto com os médicos. Então ele recebe saúde também, ele recebe aquela energia e transfere aquilo que está parado, né? Muda. E a incorporação dos orixás movimenta toda a psicologia humana, porque cada orixá desperta um tipo de sentimento no médium, né? Então Ogum movimenta a força, Yansan movimenta a limpeza, Oxalá o amor, Oxóssi a cura pelas ervas, o amor pela natureza, o conhecimento, e assim vai, gente. Cada orixá tem o seu ponto de força, né? E quando a gente recebe
Os guias, a gente aprende a fazer caridade, né? Porque na nossa casa tem uma divisão. Orixá é orixá e guia espiritual são as linhas que trabalham. Então, assim, a gente recebe primeiro o orixá e depois a linha, tá? No candomblé eles chamam tudo de orixá, eu acho que é mais ou menos assim. Então, assim, na nossa casa a gente trabalha com todas as linhas. Marinheiro, cigano, exu, pombagira, preto velho, erê e assim vai. Tá? Caboclos, boiadeiros, baianos, tá? Então, quando a gente recebe as linhas, né, dos guias, que foram seres que já reencarnaram na Terra e que hoje estão como guia espiritual, o ponto de força do guia é despertar no médium o quê? A empatia, despertar no médium a caridade, né? É aquela coisa de você escutar o outro, de você abraçar o outro, de você entender o outro, de você ajudar com o seu conhecimento o outro. Então é a verdadeira terapia da caridade, trabalhar com o guia espiritual. Tá? Os filhos de Oxalá, para a gente poder encerrar a nossa palestra. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Lá vem a outra. Cadê a outra? Tá aqui, ó. A outra gata está aqui tentando aparecer, mas ela tem um pouco de medo. A gente chama ela de Yansan porque ela é virada no giraia. Então a gente tem Oxalá e a Yansan que está olhando ali. Ó. Então, assim, gente, falar um pouco dos filhos de Oxalá. O que são os filhos de Oxalá, né? É muito interessante. Depende da característica do Oxalá que sai, né? Vai sair um tipo de característica para os filhos. Mas, geralmente, os filhos de Oxalá, eles se destacam em qualquer lugar. Então, não é porque o Oxalá ele é evoluído e o Orixá ele é discreto, ele vem de branco, que ele não se destaca. Porque quando ele vem, ele é maravilhoso. O branco de Oxalá é maravilhoso. Né? Então, ele se destaca diante dos outros orixás. É a coisa mais linda, né? E os filhos de Oxalá também. Aonde eles vão chamar atenção. Mesmo que eles estiverem de chinelo, de roupa rasgada, de uma forma ou de outra, eles vão chamar atenção. Porque a energia deles é assim, chama atenção. Mesmo que eles não queiram, eles chamam atenção e se destacam nos lugares onde eles estão. Deixa eu ver aqui. É uma pergunta? Não, a Renata tá falando que no candomblé eles têm divisão também, que eles não chamam de orixá. A gente, assim, o estudo mesmo profundo do candomblé ainda não fiz. A gente vê por algumas páginas que o pessoal fica muito assim, fala do orixá, mas é orixá ou é guia? Então, para mim é muito confuso. Então, a gente precisa estar estudando, né? Como que funciona. Eu sei que eles recebem Exu e Erê, né? Erê também, mas assim, eu não sei exatamente, a gente tem que ser honesto, né? Porque o que a gente passa aqui é o que é passado na nossa casa, então eu nunca fui nem numa gira de candomblé. Então, o que eu vejo de candomblé, a gente tem uma dificuldade de entender os nomes, que são bem difíceis, né? Porque é bem complexo, essa a teoria lá do candomblé. E assim, às vezes quando a gente que tem a Umbanda, que é um pouquinho mais fácil de entender, e a gente posta alguma coisa dentro de um grupo sério, onde se conversa muito sobre o candomblé, onde são grupos de candomblé que eu participo, a gente fica meio confusa porque a gente posta, é o meu guia, mas é o guia ou é o orixá? É uma coisa meio confusa, então eu não posso dizer mesmo o que é, mas eu acredito que eles devem separar sim, tá? Então, assim, os filhos de Oxalá, como a gente estava falando, né, se destacam em todos os lugares, eles são extremamente cuidadosos, tá? São extremamente cuidadosos com tudo, com as pessoas, com o ambiente deles, com o trabalho, eles são pessoas cuidadosas, né? São extremamente generosos, são extremamente exigentes com eles mesmos e com as pessoas, são extremamente amorosos, tá? Os filhos de Oxalá são tudo no extremo. Eles são bastante vaidosos, tá? Bastante vaidosos mesmo. Eles se relacionam bem com os filhos de outros orixás, tá? Porque existem alguns filhos de orixás que não se relacionam bem com outros filhos de orixá, né? Apesar que assim, a gente não pode culpar o orixá pela nossa má educação, com a nossa falta de conhecimento e com a nossa falta de educação de se relacionar com as outras pessoas. Não é o orixá, é a pessoa. Mas os filhos de Oxalá, geralmente, eles se relacionam bem com todos os outros filhos, tá?
são extremamente pacientes, são extremamente, aqui tem uma, chamamos de catiço, marinheiro, boiadeiro, sim. Chamamos de orixá, entendi, Renata, é mais ou menos isso mesmo, tá? É por isso que eu acabo não entrando nesse assunto, porque realmente não tenho esse conhecimento de como é dentro das gírias de candomblé, mas é bom vocês sempre estarem falando, né, pra gente ter esse conhecimento. Na Umbanda, algumas casas também chamam de catiços, mas lá na nossa casa a gente não chama de catiço. Tem umas que chamam de orixá também. Algumas casas chamam, por isso que eu digo, algumas casas chamam os guias de orixá, ou de caboclo. Ou de caboclo, e eu vejo isso muito dentro do candomblé, então confunde a gente que não tem o conhecimento, né? Mas é mais um motivo para a gente, de vez em quando, dar uma estudada, né? Apesar que, como na nossa casa foi passado um trabalho muito peculiar da nossa casa, a gente procura não sair muito fora ainda do que a gente a espiritualidade está propondo. Porque estudar, a gente tem vontade de estudar tudo. A gente tem vontade de conhecer todas as casas, de conhecer todas as giras, de candomblé, de umbanda, de tudo. Mas como o nosso trabalho ainda é considerado um trabalho novo, 1 ano e meio de trabalho, a gente ainda está muito voltado para dentro do nosso trabalho. Porque você já pensou se a gente começa a entrar em outras filosofias, aí como eu e o Toninho, que é o meu marido, nós estamos à frente desse trabalho e depende muito de nós o que a gente passa para o trabalho, para os trabalhadores. Então, se a gente começar a entrar em assuntos de candomblé, de quimbanda, é aí que confunde tudo. A gente pode até entender, mas aqueles que estão dependendo acabam não entendendo e acabam confundindo mais ainda. Apesar de ter... Sim, a gente tem bastante elemento do candomblé, mas os elementos que a gente tem do candomblé a gente consegue entender dentro da nossa casa. A gente está conseguindo compreender, né? Então a gente não pode complicar mais a situação ali, porque, e lembrando sempre, gente, por isso que eu estou sempre frisando isso, o nosso trabalho está sendo construído bem devagar, apesar de a gente achar que foi rápido, mas ele está sendo construído devagar porque a gente possa entender por quê. Porque os nossos médiuns, a maioria dos nossos médiuns que estão hoje trabalhando com a Umbanda do Cefa, foram médios kardecistas por 20 anos. Então vocês imaginem pegar um grupo de médiuns kardecistas por 20, 25 anos, no meu caso 25 anos, e de repente o guia chega, ou o mentor, né, que no nosso caso foi o Dr. Bezerra, chegar e falar assim, agora vocês vão trabalhar com Umbanda. Né? Então tudo que foi passado para nós no kardecismo, a gente teve que desconstruir. Como, por exemplo, imagens. Né? O kardecismo não cultua imagens. A Umbanda cultua. Não que cultua a imagem, mas cultua aquela energia da imagem. Acender velas. O kardecista, eu passei 25 anos da minha vida e nunca acendi uma vela. Hoje eu só vivo acendendo vela. Então, assim, a gente teve que desconstruir muitas coisas. Então, por isso que a gente procura passar as coisas devagar. Quem sabe um dia a gente ainda vai poder fazer aí um trabalho com outras informações, né, mais complicadas. Então, vamos lá. São extremamente pacientes, são extremamente detalhistas, perfeccionistas. Eles são, assim, bastante tranquilos, aparentemente, a ponto de envolver as outras pessoas na sua tranquilidade. Então, assim, filhos de Oxalá, quando estão no ambiente, são aquelas pessoas tranquilas, serenas, todo mundo fala, nossa, como ele é legal, como ele é sereno. Porém, dentro deles, do seu íntimo, do seu emocional, eles são extremamente explosivos, né? E eles precisam de muito repouso, de muita meditação, porque se eles não fazem esse repouso, essa meditação, como eles guardam para eles se explodem por dentro, eles têm uma grande tendência a ter doenças cardio, né? Ou mental. Por quê? Porque são aqueles que guardam as coisas, não colocam para fora, não conseguem falar, e quando eles vão falar, eles explodem, chutam o pau da barraca, aí não tem quem segure, o filho de Oxalá, ou ele não vai explodir e vai direto para o coração ou para a cabeça. Então, filhos de Oxalá precisam aprender a falar não, precisam aprender a colocar para fora, não precisa ser briguento como os filhos de Ansan, mas tem que saber colocar, conversar e colocar para fora para não ter problemas cardíacos e mental, tá? Existe também o lado negativo do filho de Oxalá, lógico, assim como de todos os orixás. Eles são extremamente autoritários, eles têm, assim, mania de limpeza, né? O filho de Oxalá, ele fica o tempo todo limpando, né?
Imagino agora, nessa época, né? Deve lavar a mão umas 50 vezes por dia. Eles são extremamente rabugentos, filhos de Oxalá são bastante rabugentos, né? Porque as coisas têm que sair do jeito deles, porque eles são perfeccionistas, o perfeccionista geralmente é rabugento, tá? E quando eles conseguem explodir, quando eles conseguem colocar alguma coisa para fora, eles enlouquecem, eles são extremamente cruéis, eles falam coisas que nem eles sabiam que eles sabiam falar, e aí passa meia hora eles estão arrependidos e chorando, e também é difícil de pedir desculpa, então eles sofrem demais com essa situação de estar falando, tá? Bom, gente, é isso, né? O que eu tinha para falar de Oxalá é isso. Se fosse juntar Oxalá com a história de Jesus, a gente ficaria 5 horas aqui falando, né? Só o livro Sublime Peregrino de Ramatiz, que fala de Jesus, é uma infinidade de situações, de histórias, né? Mas assim, o que foi passado para nós da nossa casa sobre Oxalá foi o que eu passei. Conforme a gente for conhecendo, a gente for colocando, os guias forem passando mais informação, a gente vai passando. A gente passa lá na casa quando abrir, e se formos continuar com as nossas lives, a gente vai estar passando aquilo que a gente está aprendendo, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Beijo, Lu! Lucenira entrou agora. A Débora tá falando que só escutou verdades. A Débora é filha de Oxalá de cabeça. Eu conheço ela é muito calminha, mas não pisa no calo dela não, né, amiga? A Valéria também tem Oxalá. Mas a Valéria tem Iemanjá para dar uma, né? A Lu, minha irmã, tem Oxalá também. A minha mãe tem Oxalá. Geralmente se fala que os dirigentes espirituais de uma casa, o pai ou a mãe, é meio que obrigatório ter Oxalá, mas pra mim não funcionou, eu não tenho Oxalá. Nem eu, você tem Oxalá? Não? Nem eu, nem o meu marido, e nem a minha filha que dirige a Corimba, nós não temos Oxalá. Somos diferenciados, não temos Oxalá. Eu tenho IBG. A Marília ainda tem IBG que tá ali, né? Na mesma condição de Oxalá. Mas eu não, eu tenho Yansan, Ogum, não tenho muita coisa de Oxalá não, nem como irradiador. Eu tenho o Yansan de cabeça, de frente eu tenho Gunitá, que está ali na mesma linha de Yansan, né? É uma vertente de Yansan, uma extensão de Yansan, como se fala. O meu disjuntor é Ogum, a minha quartinha é Manjá, e os meus irradiadores é Exu. É Exu e Oxum, não é Oxalá não, Exu e Oxum. É uma coroa bem porreta. Sua Lizinha tem Oxalá? Tem. A Lu tem os dois Oxalá, então ela tem o Oxalá completo. Oi, madrinha! Isildinha. A Júlia tem Oxalá? A Juju tem Oxalá. Tá vendo? A nossa casa tem muitos médios com Oxalá. A sua Lizinha tem. Muitos médios com Oxalá. Na nossa casa tem poucos médios de Ogum. Poucos médios de Ogum de cabeça. Né? Monte de médio de Ansan. Ogum, assim, ele é um orixá bastante terra. Então, assim, na nossa casa não temos muito Ogum. Mas em contrapartida, Yansan domina totalmente a casa. Yansan muitos filhos de Yansan, muitos filhos de Xangô, ele quer sair em todas as coroas. Se a baiana deixar ele, se a baiana deixasse, Xangô seria o pai de cabeça de todos os médiuns da casa, né? Que mais? Oxum temos. Iemanjá tem muito Iemanjá também. Oxum não tem muito, Obaloaê também não tem muito, mas tem algumas pessoas. Ibege tem algumas também. E assim vai. Igunitá tem bastante. Obá. Tem Logunedé, porque nós trabalhamos com Logunedé também. Apesar de sempre frisarem que Logunedé não é um orixá de Umbanda, mas não existe orixá de Umbanda e de Candomblé, existe orixá. Então, quem decide o orixá que vai trabalhar na casa é o guia espiritual da casa. E, no nosso caso, a baiana, que faz a parte do orixá, ela decidiu que teríamos Logunedé, tá? Nos oris, e a gente traria Logunedé. Seria consagrado Logunedé e Obá agora, na cachoeira, que seria domingo. Só para os médicos chorar, gente, ia ser domingo a nossa cachoeira.
né? Mas não vamos fazer. Então, a gente ia consagrar Logunedé e Obá na nossa cachoeira para depois trazer nas nossas giras. Não vamos fazer, porque estamos fechados. Mas, quem sabe, né? No meio do ano para lá. 2 filhos de Logunedé a gente tem de cabeça. A Belinha, né? A Belinha, não, a Belinha é Iemanjá. Gente, mais alguma coisa? Alguma perguntinha? Algumas pessoas estão falando que não sabe, alguns médios, mas é que justamente quando eles iam tirar, parou o Cefa. Então agora nós vamos, quando voltar, a gente vai tirar os médios que faltam. Não tem cachoeira pra gente sair todo embasbacado de... Não tem cachoeira para os herês se jogar na água e depois sair todo mundo cheio de lama. Na lama, não vamos ter, provavelmente não tivemos o Sandro Luiz, que estava marcado, perdemos a oportunidade. E também acho que não vamos ter a festa de Ogum, que foi tão esperada, né? Seria dia 25 a nossa festa de Ogum, né? Não vamos ter. Então foi tudo desmarcado. Justamente o mês de abril, que a gente teria uma festa inteiro de abril, a gente não teve nada. A gente ainda falou no começo do ano, né? Nossa, abril vai bombar. Abril vai bombar, só que não bombou. Não bombou. Bombou de uma outra forma, né? Não da forma como a gente queria. Bombou pra caramba, né? O que mais, gente? Acho que só, se alguém não tiver mais nenhuma pergunta. Bom, a gente também adora o trabalho da cachoeira. Trabalho de cachoeira e trabalho de praia é sensacional. Outras pessoas que estão aí de outras casas, não percam a oportunidade de participar. É maravilhoso o trabalho de cachoeira. Aliás, trabalho de natureza, quando se trabalha com orixá, gente, é outra coisa. O orixá, quando ele tem que ficar preso dentro das casas, é um. Quando a gente faz trabalho de natureza com orixá, é outro. Aí a gente sente realmente o que é um orixá, o que é essa energia evoluída, tá? Bom, se não tiver... A Luciana tá falando que ela gosta do trabalho, só não gosta da cachoeira. Tem algumas pessoas que têm medo, né, da cachoeira. Se não tiver mais perguntas, né, a gente vai encerrar então, porque senão agora os médicos, todo mundo começou a chorar por causa dos trabalhos e esqueceram das perguntas. Se não tiver mais nenhuma pergunta, então, vamos encerrar, né? Se lembrarem de alguma coisa durante a semana, quem gosta de assistir, aí deixa na página e a gente vai procurar responder conforme os nossos conhecimentos. Só para deixar um tema que queira que você fale. Mas vai ser o próximo orixá? Então, eu não sei ainda que orixá que eu vou falar na próxima live. Ainda não me veio nenhuma intuição. Se quiserem deixar algumas dicas aí de orixás, aí eu junto quem tiver mais, o orixá mais pedido, e eu faço na próxima live. Quiserem deixar aí na página, ou colocarem aí a gente vai vendo durante a semana e eu faço na próxima live. Lembrando que a nossa casa trabalha com 15 orixás, né? Então eu só vou falar dos orixás que a nossa casa trabalha, tá? Que é Ogum, Xangô, Yansan, Oxum, Iemanjá, Logunedé, Obá, quem mais? Obaloaê, Oxalá já foi, Nanã já foi, Ibeji, Egunitá, Exu, que mais? Acho que é isso, acho que não é os 14 não, acho que e Oxóssi. Então a gente trabalha com esses, tá? Aí o Milton quer falar do Orixá Exu. Acho que a maioria quer ouvir sobre o Orixá Exu, né? Vamos ver. Então vão deixando aí, gente. Aí a gente eu resolvo, tá bom? Na próxima live. Gente. Ibejis, eu também queria uma live sobre Ibejis. Vamos fazer, porque é muito interessante se falar de Ibeji. Poucos falam dos Ibejis, e ele é um orixá muito importante, tá? Ele também tem a maneira de se manifestar. Na nossa casa a gente tem a manifestação de Ibeji, mas é uma coisa bem diferente que a Baiana nos passou, então eu vou montar uma live sobre Ibeji, tá? O Xumaré. Faltou o Xumaré, é mesmo. Fala sobre mamãe Oxum, papai Oxumaré, a Bel também tem o Xumaré. Bel adora o Xumaré, ele é lindo.
Fala pra o Bel, saudade do seu boiadeiro. Bel, manda um abraço lá pra turma, tá? Do terreiro da Dani. Um beijo pra Dani, pra todo mundo lá. Fala pra ela, saudade do boiadeiro. A Marília tá falando que tá com saudade do seu boiadeiro. É isso, gente? Minha madrinha. Eu tô mandando um abraço pra minha madrinha. Ah, o Torinho tá mandando um abraço pra madrinha dele, a Bel. É verdade. A Kelly tá pedindo pra falar de Exumirim. Exumirim é muito bom também. Eu também posso montar sobre Exumirim. A live de Exumirim vai ser o Poltergeist na casa. Que também é um orixá, tá, gente? Exumirim também é um orixá, tá? Mas a gente trata eles, na nossa casa a gente não trabalha com eles a nível de orixá. A gente trabalha com eles a nível de linha mesmo, tá? Eles estão sendo treinados, passaram o ano passado inteiro não, da metade do ano retrasado, não, passado. É passado, né? Passado. É que esse ano não teve. Então, retrasado, eles não o ano passado inteiro a gente trouxe Exumirim no final da gira de esquerda e eles estão sendo treinados, trabalhados para poder fazer atendimento, tá? Os Exus Mirins, porque Exumirim também pode atender. E a gente recebeu uma aula sensacional sobre Exumirim. E aí eu vou estar passando também. Olha que tem live, hein? Tem live pra caramba. A live de Exumirim, gente, eu não duvido nada, não cair a luz. A live de Exumirim tem que estar preparado para as coisas não começarem a acontecer, né? Porque eles são danados, tá? Eles gostam de chamar atenção, né? E só assim, ó, Bel, Mari, Zé do Laço agradece. Zé do Laço. Então, só lembrando, no nosso trabalho, na nossa casa, Oxalá, ele vem na gira de Preto Velho e Nanã, tá? Então a gente trabalha com Oxalá e Nanã antes, os caboclos vêm da passe, todas as nossas giras os caboclos vêm da passe, menos na gira de Ogum, que é ele que dá passe, Ogum, e depois a gente traz o Preto Velho e a Nanã, só que o Preto Velho é a criança, só que semana passada a gente já falou um pouco deles. Quem sabe a gente especifica cada linha, né? Também é interessante, depois que a gente terminar de falar dos orixás, a gente também falar de cada linha, tá? Que a gente trabalha. Ou mesclar também, né? E mesclando também. Ó, o pessoal não gostou da ideia de Exumirim, viu? Exumirim. Vamos falar, ó. Parece que eu ouvi até a risada do Mirim da Alessandra. Toninho, a Bel tá mandando um abraço pra você, falando que Deus abençoe. Então é isso, gente. Eu vou pensar. O Foguinho quer trabalhar, é o Mirim do Cláudio. Eu vou pensar então direitinho e semana que vem a gente faz, ok? Alguma coisa bem interessante. Entre Exumirim e Orixá Exu, vamos ver o que a gente faz, ok? Bom, gente, é isso. Então que Jesus abençoe a todos vocês, que os orixás possam irradiar as suas energias de proteção, de paz, de equilíbrio a todos nós nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Que os guias espirituais possam estar com todos nós nas nossas casas, né? E semana que vem, então, a gente se vê. Não esqueçam, sexta-feira a gente tem live da... Um beijo para todos vocês. Beijos. Tchauzinho.